Olá, seja bem-vindo ao Nuevo Podcast. Sua identidade autêntica. E vocês viram que a gente nem ensaiou aqui, a gente só combinou. Vamos entrar junto hoje, porque ela esqueceu, eu esqueci. Quem é que entra primeiro? Quem é que faz aqui o início do negócio? É isso. Mas a gente decidiu fazer juntas. Sejam muito A gente vai melhorando a cada edição. Que coisa boa, né? Que coisa boa ter vocês em mais um episódio do Nuevo Podcast. Essa segunda temporada tá incrível. E hoje quem está aqui numa emoção aqui muito grande sou eu. Né? A Luciana esteve numa emoção muito grande com a Suzy Kelly e eu estou aqui com uma emoção muito grande de Aldivan. A Luciana já contou para vocês aí, né? Nos bastidores, já tá lá na chamada. Já viram, já divulgando. Gente, pensa numa pessoa criativa. Ó, vamos lá. Uma Hoje pessoa você criativa, faz a apresentação. estratégica. E uma pessoa assim, ó, você tem um problema, ela arruma a solução. E o que me chamou a atenção nesse episódio, ele é muito especial, porque eu conheci a Aldi porque eu já me sinto íntima, né? Claro. Eu conheci a Aldivan no primeiro fórum. Ela é idealizadora do primeiro fórum de IA para mulheres que aconteceu em Campinas. Incrível, né? E eu tive o privilégio de participar desse evento que foi maravilhoso, perfeito e é muito aprendizado. E foi amor à primeira vista. Na hora que eu vi aquela mulher falando, e ela começou... Eu vou deixar ela contar. Ela começou a contar a história dela. Aí eu falei assim, tem que estar lá no Nuevo Podcast. Não foi, Luciana? Foi. Eu falei assim, Lu... Mandou mensagem. Mandei mensagem. Foi isso que aconteceu. Mas você vamos quer fazer lá. ou quer que eu faça? Eu quero que você faça. Quer? Você é que vai fazer. Áudio aqui tem virou um quadro, tá? Antes da gente apresentar. Virou um quadro aqui, áudio, de apresentação. E eu espero que você E eu espero goste. que eu tenha acertado. Vamos ver o que vai acontecer. Geralmente a galera chora, fica emocionada. Não gere pede a apresentação. expectativas. Vamos ver como é que vai ser, áudio. Vamos ver se ela vai acertar. Então vamos lá. Hoje recebemos uma mulher que habita fronteiras. Aqui existe entre a inovação e o cuidado, entre a estratégia e o impacto humano, entre a tecnologia que avança e as pessoas que desejam avançar com ela. Aldivan Figueiredo chega ao Nuevo com a serenidade de quem enxerga longe e a força de quem escolheu transformar esse olhar em caminhos concretos para outras mulheres. Diretora de Desenvolvimento Diretora de Desenvolvimento, tá correto? Que eu fiquei em dúvida. Diretora de Desenvolvimento, Estratégia e Impacto Positivo, Aldivan é daquelas presenças que costuram mundos. Move-se com fluidez entre projetos de inteligência artificial, negócios, sustentabilidade e mentoria, guiando mulheres multitarefas num cenário onde apenas 22% das profissionais de IA são mulheres, que ainda luta por representatividade. Ela atua não apenas para ocupar espaço, mas para abrir espaço. Conselheira, avaliadora de startups, líder no grupo de mulheres do Brasil, voz ativa nas iniciativas econômicas e sociais, Aldivan carrega uma visão generosa e precisa, a de que a tecnologia só vale quando amplia possibilidades humanas. E hoje ela abre essa visão conosco. Aldivan Figueiredo é a convidada que ilumina, com coragem e propósito, as perguntas que importam. Quer que... Opa! Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Opa, já ia vir... Oh! Audi, a apresentação está à sua altura, porque eu fiquei, meu Deus, será que... Eu adorei essa apresentação. Ah, que bom. Você sabe que a gente vai fazendo e a gente, pelo menos eu, não é? Eu não me preocupo muito com o rótulo. Que bom. Mas vai fazendo. Eu quero saber se teve resultado. Não, e assim, é muito comum os nossos convidados, quando eles param pra ouvir, falam assim, nossa, eu faço tudo isso? Quando a gente tá em movimento, a gente tá transformando ou a nossa vida
e a vida das pessoas, ou tudo junto, né? E aí fica à vontade agora em contar pra gente a sua trajetória, como anda. Fala um pouquinho de você. Eu sempre fui uma criança curiosa. A minha mãe professora, o meu pai era militar e na minha casa tinha um tesouro. A minha mãe todo final de ano, esse final de ano assim, entre dezembro, eu acho que era dezembro e janeiro, os Correios entregavam livros das editoras. Minha mãe era professora e ela recebia livros. Que era pra escolher o quê? Pra escola? É porque o professor recebia Sim, livros. a minha tia foi professora e ela também recebia. Recebia muitos livros. E, para mim, aquele movimento de receber livros era muito. Era um presente melhor do mundo. E nesse período, eu amava abrir os livros. Não importava o que era. Minha mãe recebia de biologia, recebia de matemática, recebia Todos de os livros didáticos. todos os livros de quinta a oitava, o que fosse. Então, para mim, era um momento mágico abrir os livros. Eu morava numa cidade muito pequena do sertão de Pernambuco e lá era muito comum, não é? Eu falo que na minha casa a gente não foi criado com extravagância. Era tudo, minha mãe sempre muito caprichosa em tudo, muito elegante, muito cheirosa, uma mulher que sempre valorizou, mas a minha casa era assim, tudo organizado. E aí tinha os caixeiros viajantes que vendiam livros. E eu amava quando a minha mãe comprava livro. E eu vou trazer aqui um pouco dessa minha história, porque ela vai conectar com essa minha sede de aprendizado. E foi bacana essa fala, acho que a energia de vocês me fez viajar por um mundo que nem eu lembrava mais. Uau! Né? E Já valeu a pena. Muito, valeu a pena porque eu estou resgatando aqui. Me fala o tempo, me conta quanto que eu tenho para poder eu parar. E aí eu lembro que minha mãe, nessas andanças, esses caixeiros que vendedores de livro, tinha uma revista que eu não vou lembrar agora o nome, que deu branco, mas era essas revistas, tipo livrinho, que tinha pinturinha, palavra cruzada, coisa de criança. Sei. E não sei porque não consigo lembrar o nome desse livro. Não sei se era Meu Amiguinho, Meu Amigo, alguma coisa assim. E que tinha um prêmio. Ah, O prêmio era quem fizesse o melhor desenho e enviasse. ah. Ganhava um violão. Uau! Me emocionei. Desde criança, eu já tinha essa coisa de que mesmo que não prestasse, Eu tinha que ganhar. eu ia fazer todo jeito. E mesmo que educação porcaria, eu ia concorrer àquilo. Então, essa minha sede de fazer coisas, ela não foi um comportamento aprendido. Ela vinha da alma. Era nato. É nato. parte da essência. Da essência, porque eu morava no sertão de Pernambuco, existia escassez, mas existia também muita oportunidade. Então eu gostava de transformar as coisas. E a minha mãe e o meu pai percebiam que eu era serelepe assim, né? Eu não podia parar. E a minha mãe me deu um primeiro desafio, né? Lembro como hoje. Se você começar a ler, Aldivan, Ah, você vai para a escola X, que era a melhor escola da cidade. pronto. Ali foi o. Eu falo que a minha energia de competitividade nasceu ali. Ali que eu descobri que para conseguir as coisas eu tinha que ser a melhor. Então é muito bacana porque quando eu vejo hoje o caminho que eu já trilhei, de onde eu saí, eu me sinto completamente realizada. E muitas vezes eu escutei assim, você fica falando demais de você. Eu era podada o tempo inteiro. Eu falo que eu gosto muito do Freud quando ele fala de castração por Sim. isso, né?
E eu venho sempre sendo podada, sempre sendo. Não pode, não pode, isso não é bacana. E a energia que eu carregava, que carrega, ela é muito expansiva. Nossa, as pessoas queriam morrer, né? Imagina, eu era a criatura que era chamada de amostrada de uma forma pejorativa, Sim. negativa. Por isso que eu tive uma mentora e ela disse: hoje é dia de se mostrar. Adoro. E aí, naquele momento, eu ressignifiquei essa dor. Porque naquele olhar daquela pessoa, uma mentora simples, para mulheres simples, eu estava ali porque em muitos momentos eu não era criatura humilde. Eu me tornei também prepotente em alguns momentos e arrogante para sobreviver. Uma forma de proteção. Você se protegeu né? como É uma com as proteção- armas que você tinha, no Era sentido, isso. com o recurso que você tinha, né? Então, eu estou fazendo essas costuras indo e vindo igual o zigue-zague para lembrar assim que lá no início da minha formação, eu tinha 5 anos, quando eu sou desafiada a aprender a ler. E eu falei assim, eu vou aprender a ler e eu vou ler todos esses livros que estão nessa estante. Uau. Era aquela estante de antigamente que tinha Eram três departamentos. Eu falo, três torres. E tipo, o tanto de livro que tinha. O meu hobby era ler. Acredito que isso fez com que minha mente, você falou assim, uma mulher criativa, a partir daquele momento, não importava o que era. Até inglês, mesmo sabendo nada, eu lia. Não importava Bíblia, inglês, o que tivesse. Se tivesse qualquer coisa de latim, eu lia. Você fala, mas você sabe latim? Não sei nada. Eu não sei nada de latim. Eu não sei nada, mas a minha mãe, na cidade que ela nasceu, a missa era em latim. As músicas eram em latim. Então, você estava entendendo, Adina. Eu tinha visto. Assim, uma coisa não, mas a gente aprendia mesmo sem saber. Então, eu mesmo numa cidade do sertão de Pernambuco, existia e existe uma riqueza extraordinária. Eu acredito que eu já percebia aquilo Aham. e aproveitei tudo aquilo dentro do meu campo de fantasia e tudo mais, não é? Para me tornar quem eu me tornei, Uau. né? Acho que foi isso. Que lindo, hein, Aldi? Aldi, gente, é Aldi. Pode Van, chamar, eu tô não, chamando pode chamar de Aldi. porque a gente já tem essa intimidade aqui. Pode chamar. Aldi, a gente tem essa mania, não é, diretor, de começar o podcast antes de começar o podcast, não é isso? E a gente teve já uns bastidores aqui. E nós estávamos falando que é algo que me chama a atenção sobre a importância, né, das 40 a mais, no Evo Podcast 40 a mais, direcionado para esse público, mas o quanto é importante e existem muitas mulheres que olham para si e não vê oportunidade, acha que a vida acabou depois dos 40 ou que acabou depois dos 50. E a Audi, ela assim, gente, pensa em uma mulher que tudo que está ao alcance dela, com a inteligência que ela tem, ela vai lá e eleva essas mulheres. Já começando ali, quando eu conheci a Audi ali no primeiro fórum de IA para mulheres. Então, inclusive, ela vai trazer aqui, vai falar aqui como que é fazer parte, né, das mulheres do Brasil, O grupo Mulheres do Brasil. Ela vai trazer aqui um pouquinho disso, como que ela foi parar lá. Inclusive, ela contou uma história incrível ali, como que ela fez para crescer. E a presença da Audi aqui nesse podcast é para provar. Nós falamos muito em teoria sobre a mentalidade e tal. E a Audi, a presença dela aqui é para provar que teoria versus realidade são verdadeiras. Acontece. Por favor, Audi.
para falar sobre Isso, pra como eu falar cheguei. Isso, para falar do grupo das mulheres, para falar do que você fez do fórum, como é que foi, qual que é o objetivo. Por favor. É, eu nunca. Veja só como é interessante essa pergunta, né? Você que está aí. Eu atendia dia e noite. Eu atendia pessoas, meu consultório era lotado. Em nenhum momento eu me deparei com a menopausa. Eu não me preparei para a menopausa. Eu nem escutava que a pessoa tinha que se preparar para a menopausa, mas eu atendia as mulheres na menopausa. Eu quero mostrar o quão que isso é profundo e como que essa trajetória ela vai fazer sentido, não é? Quando a mulher completa 40 anos, ela já tinha que passar por uma imersão sobre menopausa. Só que a gente tem muito medo da menopausa, porque a gente associa a menopausa como uma decadência. Como um fim. verdade? E isso é muito triste, porque isso está no nosso inconsciente coletivo. Sim. E eu, como uma profissional da saúde, naquela época, não percebi, não tive sintoma, eu não tive foi nada de que eu ia viver uma menopausa. Mas eu atendia. Olha que absurdo que vivemos. Isso não é só comigo, tá? Isso é com todas as mulheres que não têm informação. Aham. E aí, depois de muito tempo, só recentemente, eu fiquei sabendo que quando a mulher ela vai entrar na menopausa, ela muda o pensamento dela, a mente dela muda e ela começa a tomar decisões que estão além do que ela imagina. Eu acredito que comigo foi exatamente isso. Eu devo ter entrado no processo da menopausa, que eu considerei precoce, e eu tomei uma decisão muito radical na minha vida. Eu era casada, 25 anos de casamento, bodas de prata. Uau. E eu tinha o sonho de fazer uma festa de bodas de prata. E naquele ano, eu tomei uma decisão que eu ia me separar do meu marido. E não era porque eu não amava, porque eu ainda amo, até hoje. Mas é porque eu não queria mais aquela vida. Eu não aguentava mais ter que olhar minha gente para o relógio para chegar em casa, para dizer para a pessoa. Eu não aguentava mais eu ter que chegar em casa e a pessoa tá com a cara feia para mim. E muitas questões foram a gota d'água naquele relacionamento. E eu, por destino, especialista de famílias e casais. Olha a desgraça montada. E eu como gosto dessa coisa linear da vida, né? Como Tudo que, tão né? 1 mais 1 é 2, só que não. Como é que eu vou me separar se eu atendo as famílias? Eu quero chegar nesse ponto onde eu tô na melhor fase da minha vida. Eu tô... Olha o meu brilho. Não é só porque eu tô com gloss. Até trouxe, viu, gloss? Mas é porque eu escolhi viver o que eu não vivi a vida inteira. Lembra quando eu falei que eu era criança castrada, né, reprimida, que não podia? Eu estudei em colégio de freira. Quase fui freira. Então, quando eu chego nessa postura e que eu tomo a decisão, eu lembro de uma frase da minha mãe que meu avô dizia: ruim com ele, pior sem ele. Minha gente, isso é uma desgraça total. Porque era verdade, ruim com ele, pior sem ele é real. E isso dá para escrever um livro. E eu me separei e no mesmo ano que eu me separo, o meu pai fica doente e falece. Nossa. Meu Deus. Eu tive 2 perdas muito dolorosas.
E uma perda triste que foi perder o meu pai. Muito. Lutos profundos que não se explica, mas se vive. Naquele momento, eu também não sabia que eu estava na menopausa, lembra? Uhum. Então, nós vivemos um inferno total. E eu estou trazendo palavras fortes para poder você compreender o que o senso popular, o dito popular, as palavras como elas têm peso e a gente finge. Verdade. Eu fiquei doente. Eu nunca fiquei doente, mas eu fiquei tão doente que eu não podia andar. Eu não podia segurar um garfo. E eu não entendia nada daquele processo. Como que eu, que sempre me precavi, acupuntura, meditação, yoga, alimentação orgânica, medicina chinesa, tudo que você, florais, todos os florais, porque eu era criatura, não é? Tinha que ser a perfeita. Como que uma pessoa tão assim fica doente? E como uma pessoa tão assim, que não comia carne, que só rodava flutuar. Eu tava quase chegando no Nirvana. Tava no Nirvana. Quero mostrar a gente como a gente cria pontos de ilusão, achando que era a top das galáxias, né? A última bolacha lá do pacote. E naquele momento, eu tô ali já no fundo do poço, né? Porque eu falo que não era ninguém que tinha me colocado, era a minha mente. E como que uma mente que fazia, estudava psicanálise, os melhores mentores, tudo do bom, porque tinha que ser do bom, tá? Chegou nessa situação e ali, um dia, eu não sei como eu li em algum lugar do Grupo Mulheres do Brasil. Eu disse assim, olha, vai ser nesse grupo aí que eu vou conseguir ajuda. E entro nesse grupo. Paralelo a esse grupo. Tô lá que eu não podia levantar da cama, arrasada ali, não podia andar, porque paralisou, meu corpo paralisou. Desenvolvi uma doença autoimune, que eu nem sabia que eu podia desenvolver aquilo. Meu Deus. Imagina tudo. Cheguei para um amigo médico, dois que eu indicava meus pacientes, e eu perguntei assim, eu vou morrer? Tipo, o meu fim assim, tipo... Nessa condição, Nessa né? condição, porque eu falei assim, coração com problema, eu tô com tudo isso, uma autoimune, tipo assim, tem escapatória? Meu Deus. Ele disse assim, eu não sei o que tá acontecendo com você. Eu falei, perdi meu pai, me separei. Será que é um castigo porque eu me separei? Então, gente, eu tô brincando pra contar que tudo é possível quando a gente menos espera. E aí eu vou procurar ajuda no Grupo Mulheres do Brasil. Chego lá, entra no ar, que era online naquela época, eu não tava podendo, porque eu não tava Na pandemia? na pandemia. Mas, gente, qual é o dia que vão me ajudar, né? Tipo, entra no ar, entra numa reunião, entra na outra, entra não sei o que mais lá. Chegou um dia que eu me desesperei. Eu disse, pessoal, é o seguinte, qual é o dia que vocês vão ajudar a gente? E aí ela olhou pra mim e disse, online. Como assim ajudar? Eu falei, aqui não é o Grupo Mulheres do Brasil, é pra ajudar as mulheres. Não, acho que você entendeu errado. Você é voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Você está aqui para ajudar as mulheres. Ai, tô no grupo errado, pessoal. Ai, Meu tem que ficar Deus. bom pra ajudar agora. Meu Deus, como assim? Aí eu fui numerando. Falei, meu Deus. Eu me identifiquei muito com o Jó. Aí eu disse assim, não é possível um negócio desse. Tá bom, então. Desligamos a live, que era a reunião, né? A call, não foi live não, a call. E aí eu falei assim, poxa, não tem saída não. Eu tenho que encarar isso. Eu não vou sair do grupo, não vou ficar perdendo, eu tenho que inverter isso. A partir de hoje, é sim pra tudo. Tinha assistido aquele filme, diga sim para tudo. Eu disse, eu vou fazer esse teste. Tinha acabado de assistir aquele filme. Falei, vou fazer esse teste, vai ser hoje. Comecei assim, naquele grupo de WhatsApp. Precisamos de alguém para fazer isso. Eu posso. Eu posso. Eu só sei que
não podia fazer nada. De repente, eu tinha 20 tarefas. Como eu era rápida, bati a meta rápido. Nisso, eu fui ficando conhecida. Então, eu inverti. Esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer. Eu quero trazer que a minha vivência lá no sertão me fez lembrar muito de que é na adversidade que a gente tem que florescer. Naquele momento que eu estava, não é, no fundo do poço, ou seja, sem saída, sem escapatória, não sabia nem se ia viver, eu disse, oxe, eu vou dizer sim para tudo e vai ser agora. E eu inverto aquela situação e digo também, lembro muito de São Francisco de Assis, é dando que se recebe. Então vamos doar tudo que eu tenho, porque eu tinha muito, eu falei, meu Deus, eu tenho muito tesouro. E eu morava numa casa de 1.000 metros quadrados. Eu tinha uma biblioteca imensa, eu tinha tanta coisa que eu não vou falar não, para não parecer prepotente. E eu falei assim, eu tenho tanta coisa para dar para o mundo que eu não posso morrer agora. É assim que nasce esse meu desejo, essa minha fome de servir. Eu já servia, mas agora eu comecei a servir com um propósito. E aí eu descobri que eu tinha um know-how para estratégia. Aí eu vou servir com propósito e eu vou servir com estratégia. Aí eu descobri depois que eu podia servir com propósito, com estratégia, gerando impacto positivo. E eu falei, como é que a pessoa faz tudo isso? Tipo assim, quando é que a pessoa estuda para ser tudo isso? Eu descobri que não é que ela estuda, eu já tinha estudado para ser tudo isso. E ali eu começo dizendo, então quem eu sou, hein? Aí eu digo para mim mesma, eu desenvolvo estratégias e gero impacto positivo. E aí eu vi o poder que tinha nas minhas mãos, na minha mente, no meu coração, nas minhas orações. E eu começo a mudar a vida de quem me procura. Porque uma coisa que a Márcia trouxe que é muito importante. Eu descobri que eu tinha o poder de dar palco para as pessoas e de dar a minha autoridade era tão grande, eu não sabia disso. Porque lembra que eu não podia me mostrar, que eu não podia ser nada, que eu era metida, que eu era exibida, que eu era nananã, eu era tanta coisa que eu não podia ser quem eu era. E eu resolvi deletar essas pessoas. E comecei pelo meu novas pessoas. por tudo que não era bacana para mim. E ali eu começo a ver que eu elevava mulheres pelo meu poder de realização. E a melhor coisa que eu descobri, que eu tinha um poder tão grande, mas tão grande, que eu daqui de Campinas fazia isso lá no Recife. Então, a minha energia era tão forte que eu não precisava estar num lugar. Eu descobri isso. Eu descobri que eu podia fazer de qualquer lugar do mundo. Ali eu começo a trabalhar para o Brasil e para fora do Brasil. Uau. E o melhor de tudo, eu mostrava para elas e para mim que eu não precisava estar lá junto, mas eu tinha que participar online de tudo. Porque eu queria ver como que tinha ficado. E elas ficavam inconformadas. Como que eu vou fazer isso? Pega o seu celular e liga a ele. Eu quero estar aí. Então eu descobri que pra gente fazer acontecer, não tem que estar agora. Tem que querer. E foi assim que eu ajudei centenas de mulheres. É lógico que eu não estava sozinha. Mas eu era a cabeça daquilo. E eu fico muito feliz de ter ajudado muitas mulheres. E não tem problema que elas não agradeçam. Eu não quero agradecimento delas. Eu quero saber se eu consegui fazer o que eu queria. Acho que eu respondo, né? Como que foi que começou? Começou na dor
Depois eu reverti, que eu chamo de vamos lá, tá ruim? Não vou permitir isso não. Tem uma coisa muito linda, que naquela situação, era 5 da manhã, eu escutei um influenciador falando de provérbios. Eu sempre gostei muito de ler, não está ligada à religião, mas era como estudo mesmo. E quando ele começa a falar de provérbios, me toca de uma forma tão profunda, e eu digo assim, eu quero ver provérbios mais profundo. Então, atrelado a esse processo, eu também me dediquei muito a estudos mesmo, voltado para fortalecer a minha alma. Porque eu sempre dizia assim, eu atendi muitos pacientes terminais. E quando meus pacientes estavam perto de morrer, eles sentiam. Eu também sentia. E eu lembro que um dos meus últimos pacientes, ele disse assim, doutor Aldivan, eu tô com medo. E estava uma distância, como eu estou aqui da Márcia e da Lu, e eu puxei minha cadeira, que tinha rodinha, uma cadeira assim, puxei, me aproximei dele e disse assim, me dê a sua mão. Vamos fazer um combinado? A partir de hoje, eu vou acompanhar você até o fim. Aquele paciente olhou para mim e deu um suspiro profundo, e eu disse, no que o senhor mais crê? Ele me disse, Nossa Senhora. Eu falei, pois é com ela que a gente vai agora se apegar. Eu sempre respeitei a crença dos meus pacientes. E eu sempre dizia assim, não importa se você é evangélico, se é da Umbanda, se é do Candomblé, o que for, eu vou estar aqui para trilhar com você essa travessia. Meu paciente faleceu e no dia do velório dele, eu cheguei junto dele e fecharam o caixão e eu disse, eu prometi que eu estaria com você até o fim. Naquele momento eu segurei o caixão dele, né, levando, né, tipo, e foram esses ensinamentos que me fizeram chegar até aqui. Quando você fala, não é, tipo, na escassez, eu transformo a escassez em joias raras. Eu faço florescer. Eu disse, se não tem chuva, eu faço chover. E, tipo, se não tem, eu faço, dou um jeito. Então, foram os meus pacientes que me fortaleceram. Eu tenho muitas histórias, mas um dia eu conto sobre eles, que eles foram os meus professores, porque quando eles me procuravam, eles estavam... Eu vou contar só esse último caso, para poder as meninas falarem. Teve um outro caso, que foi a minha última paciente, foi na pandemia. Ela chegou no meu consultório e disse assim, doutora Aldivan, a senhora sabe, né, que eu confio muito na senhora. Essa paciente todo dia me mandava mensagem, gente. Todo dia ela mandava mensagem. E eu falava, meu Deus, ela me ama, essa paciente. Ela me amava mesmo. Um amor de gratidão. E ela chegou para mim e disse, doutora Aldivan, não tô bem. Eu tô muito fraca. O cachorro bateu, ela contou a história e tal. Eu trabalhava há muito tempo dentro de hospital e atendendo os pacientes. Eu disse assim, vamos fazer o seguinte? A gente não vai levantar a dúvida enquanto a gente não tiver a certeza. Você vai procurar esses médicos aqui. Quando tiver todos os exames, você chega e eu vou avaliar. Mas enquanto você não tem resultado, eu vou cuidar de você. Ali, eu comecei a cuidar da paciente, chegaram os resultados, ela me trouxe. Quando eu abri, que eu vi, minha experiência, existe a experiência, existe também a minha crença em Deus. Eu acredito muito em Deus. E eu prometi para os meus pacientes que eu nunca ia enganar eles. Porque uma vez a minha paciente, uma outra, me procurou. Eu dizia que o caso era grave. A família achava que eu estava dizendo aquilo para ela mudar. Como se fosse uma... Como criança. Sim. Sabe quando você corrige uma criança? Sim. E, tipo, querendo assustar. Isso. E não era querendo assustar. Era falando a verdade. Era falando a verdade. Só que eu falava de um jeito amoroso que
a pessoa não entendia. Naquele momento, quando minha paciente faleceu, e a filha dela me respondeu: mas, doutora Aldivan, eu pensei que a senhora não estava falando sério. E eu disse: em que momento foi que essa sensação habitou você? Porque se eu pedir para ver tua mãe 3 vezes por semana, e se eu pedir para tua mãe vir todos os dias, é porque era um caso gravíssimo. Naquele momento eu fiz uma promessa para aquela minha paciente, quando ela faleceu. A partir de hoje, você marca uma nova fase na minha vida. Os meus pacientes vão ser colocados e eu vou pedir para eles lerem quando eu falar. E vou desenhar para eles, porque o óbvio tem que ser dito. Mas não é com letra nem com palavra, é com desenho. E foi assim mesmo. Então, essa minha paciente que me mandava mensagem todo dia chegou com os exames. E na hora que eu peguei os exames, que eu olhei, eu disse: essa paciente tem pouco tempo de vida. Só se for obra divina que reverta isso. Mas eu não dizia, porque eu também não desrespeitava os profissionais que acompanhavam. Sim. Eu olhava, eu sempre tive isso. Eu olhava e dizia assim: você vai voltar no médico e vai escutar o que ele tem a dizer. Eu vou acompanhar na velocidade dele. E vou fazer o que eu preciso fazer. Você faz de um lado, ele faz de outro e eu de outro. Combinado? Resumo. Estava lá na minha casa, ela foi internada, passou por todo um processo. Depois, uma hora eu conto também, que é bem profundo isso. E eu estava em casa e eu falo que eu tenho uns chamados. Estava trabalhando e eu senti: tá na hora de você ir. Eu levantei, como eu estou aqui agora. Levantei, porque também tem uma coisa que eu determinei na minha vida. Todo dia eu já levanto arrumada. É demais. Todo dia eu já levanto arrumada. Já maqueia, Já me arrumo. Gente, é a energia do Pernambuco, minha Já gente. me arrumo. E eu fico pronta porque daí vier. Uau. Naquele dia, eu disse: tô indo no hospital. Meu filho falou: fazer o quê? Digo: minha paciente tá indo embora. Mas quem foi que disse? Deus. Deus fala com a gente. Grave isso aí, viu? Fala. Grave isso porque Deus fala. Naquele momento eu fui. Me perdi, gente, o que não era para se perder. Porque não tinha como se perder, mas eu me perdi. Cheguei lá, não podia entrar. Eu disse: eu vou entrar, porque Deus me chamou aqui, eu vou entrar. Eu entrei. Quando eu olhei para ela, eu disse: eu não posso abraçar, porque era ainda pandemia, que passou por muito tempo em mim. Mas eu vou emanar aqui para você tudo de bom. Acho que 2 dias depois, ou uma semana depois, ela faleceu. Então a vida me ensinou a não perder oportunidade. O que tem que ser feito agora. E quando a gente tem um sonho, quando a gente tem que materializar algo, a gente tem que criar, não é ficar falando, para de falar. Foi por isso que o fórum, ele aconteceu. Porque eu ficava: vamos fazer um fórum, Lu? Vamos fazer um fórum, Márcia! E, eu comecei a perceber que eu falava assim: não aconteceu, espera lá, agora vai acontecer. E teve desafios, né? Que a primeira data teve uma chuva. Fiquei acamada na primeira data, porque eu não me conformava com aquilo. E eu falei: todo mundo fez os seus eventos, porque só eu que tive que cancelar. Não, eu cheguei na porta. Não. Aí foi a hora que chegou o e-mail pra mim. Aí a Má me ligou: Lu, foi cancelado hoje. Eu tava saindo de casa. Não. E aí eu acho que eu recebi um... eu Por perguntei- Mas tava uma chuva. Porque eu tinha que cancelar aquele. Eu perguntava para Deus: Senhor, por que somente eu devo cancelar esse evento? Fulano de tal fazendo evento não cancelou, Beltrano não cancelou. E eu falava com Deus assim. Aí eu disse assim: é porque, Senhor, se acontecesse qualquer coisa com alguém, eu nunca ia me perdoar. Pois é. Deus tá no Vocês controle, falarem. sabe? Não, eu falo demais, minha gente. Gente, é sério. Dá vontade de ficar aqui ouvindo, só ouvindo. Eu acho que foi o episódio que a gente mais ficou quieto aqui. Não foi, Pelo diretor? amor. A gente ficou sem palavras. Mas olha, eu quero aproveitar aqui e dar aqui um... Gente, é sério, eu fiquei... as palavras da Audi
muitas falas dela lá no evento mexeram muito comigo. Mexeram bastante. Eu não sei se você chegou a ler o meu livro? Ainda não terminei. Ainda não. Mas assim, mexeu muito comigo porque também me fez lembrar da minha história. E quando eu comentei com a Luciana olhou para mim e falou assim: você precisa valorizar também a sua história. Exatamente. Sempre. Você tem que lembrar da sua história. E de fato, a Audi trouxe ali muitos insights para mim. E eu sou muitíssimo grata. Muitíssimo grata. Isso daqui realmente valeu cada palavra que você trouxe aqui para mim, já valeu muitíssimo a pena. Obrigada, Audi. E eu quero trazer aqui, deixa eu respirar, né? Usar aqui meus recursos. Enquanto você respira, vamos falar. Calma, respira mais um pouquinho. E vamos aproveitar que hoje a gente já começou atropelando tudo. Verdade. Então, assim, vocês sabem que a Adelaide, ela tá aqui. Deve estar como no chat? Luciana e nem Márcia pediram para curtir, nada. nem para compartilhar, nem para meter o dedo no like, nem para seguir este perfil. Então, enquanto o Márcio está se recompondo, eu peço para você que está vendo aí, que sabe que tem uma mulher que precisa ouvir uma história inspiradora, que precisa de um chacoalhão na alma, que precisa entrar em ação, sem dúvida, esse episódio é para ela. E eu também quero aproveitar, já valorizar a história de Márcia, minha amiga e sócia. E tem mais um item que vocês não sabem. Minha madrinha. Eu sou madrinha de casamento. A gente sempre esquece desse item, é verdade. Então, até me perdi aqui. Fiquei tão emocionada. É muita emoção. É muita emoção, no mas momento vamos lá. só. Eu sempre lembro para valorizar a história dela, porque, como qualquer outro ser humano, seja eu ou você que tá aí, a gente esquece de lembrar todas as nossas conquistas. E quando a gente para ler ou para revisitar ou coisa assim, é quando a gente para pensar o quanto a gente tá impactando a nossa vida e a vida do outro. E parece até conversa, né, de rede social, mas às vezes a sua ação é o que tá inspirando alguém que você nem imagina. Então não pare, não desista. E se você quer uma inspiração a mais, siga a Audi nas redes sociais, está aqui nas descrições e também já apareceu. Tem o Incrivelmente Mulher, você que precisa de um plus, porque caminhar sozinha é muito ruim. E assim, eu não sei se vocês perceberam que a Audi, na trajetória dela, do pouco que ela trouxe aqui pra gente, que já foi bem impactante, ela procurou estar próximo de pessoas que ajudaria, ou ela era a pessoa que estava acompanhando a pessoa que estava no momento frágil. Então, assim, conte com a Márcia, conte com o Incrivelmente Mulher, conte com a Audi, porque eu tenho certeza que o seu projeto, o seu sonho pode ser transformado, ele pode sair do papel e a gente pode entrar em ação. Uau, adorei. Bom, já consegui me recompor aqui. Vamos falar agora, diretor, dos nossos maravilhosos, incríveis patrocinadores que acreditam no Noevo Podcast, a identidade autêntica da nossa comunidade 40+. Bem, e a gente precisa aqui lembrar da nossa patrocinadora mais que especial, Ana Oliveira Estética Avançada. Bom, porque cuidar da mente e cuidar do corpo precisam, aliás, cuidar do corpo e da mente para que tudo fique em harmonia, não é mesmo? Porque, imagina, cuidar aqui de quem carrega a coisa mais importante, que é a mente. Precisa ter um cuidado maravilhoso, não precisa? E aí me perguntaram, certeza. A Roberta me perguntou, mas Márcia, o que faz Ana Oliveira Estética Avançada? Pessoal, faz harmonização facial, corporal, botox, enfim. E assim ela faz personalizado, de acordo com a sua estrutura, enfim, respeitando, né? Então, aí também toda a parte... como é que eu posso dizer? Estética, a sua individualidade. Muito bom, muito obrigada, Luciana Lopes. Batman e Alfred. Depois, no outro episódio, você pode ver o que significa Batman e Alfred. E vamos ter esse convidado aqui que nos batizou com verdade. Fernando Cachan em breve vai estar aqui, Márcia Cachan também. Mas olha só, e tem também, graças a Deus, né, Aldi? Nós, depois do 40, nós não temos esse problema.
Mas caso venha a ter, nós temos também a nossa patrocinadora Ana Escabelo, que ela é especialista em dor. Olha só, terapeuta especialista em dor. Caso você tenha aí a necessidade, nós temos então essa especialista, essa mulher incrível, profissional incrível, Ana Escabelo. Eu acho que é isso. Gente, quanta coisa boa, não? Quantos patrocinadores incríveis aqui. Muito obrigada. Bora lá então, Luciana, eu vou deixar você retomar porque estou sem condições nesse momento. Audi, e assim, eu já entendi que você é uma mente curiosa, uma mente em ação, e aí entendi que você foi ali da saúde para tecnologia. Ou usando parte da tecnologia. Conta pra gente, como eu entendi que você foi procurar essa ajuda, que assim, a gente tá há 3 anos sem pandemia? Não, 2, né? 3 anos. Não, Que falou que 2022, nós estamos em 2025. Não, 22 vai a gente entrar, ainda vai tava entrar na pandemia. Vai entrar em 3. não, na verdade é assim, ó. Eu fiz o ensino médio, fiz eletrotécnica. Ah, tá. Então essa já história. tinha. Eu A fiz tecnologia já veio entrava antes. na sua vida. Eu entendi. fiz eletrotécnica, trabalhei com projetos elétricos. Tinha Agora as uma coisas empresa, começam a se encaixar. tinha uma empresa de engenharia Uau. e a minha mente ela sempre foi serelepe. E aí eu tô no escritório e escuto um carro de som, minha gente, passando na rua. Vamos abrir, nanã, aqui, todo mundo convidado para a inauguração. Eu disse, inauguração de quê? Perguntei pro pessoal, né, do escritório. Ah, estão abrindo aqui na esquina uma Sulanca. Sulanca é um espaço para classe C. Eu disse, vou lá agora. Deixei assim o tudo que tinha. Fui na esquina olhar o que era. Chegando lá, eu disse, eu vou querer um lugar desse aqui. Eu sempre tive muitos amigos. E eu tinha uma amiga que ela dizia assim, ó, quando você precisar de qualquer coisa, você vem aqui. Eu falei, chegou o dia, vou lá. Porque eu sempre gostei de arriscar. Eu sempre gostei de tentar, de desafiar, não de desafiar para perder, mas de experimentar, de viver. Aí eu falei assim, tô com um dinheiro aqui, vou... vamos voltar outro ponto para poder chegar nisso. Eu fiz eletrotécnica e eu também fiz psicologia. Então, a minha cabeça era tão danada, minha gente, que de noite eu fazia eletrotécnica, durante o dia eu fazia psicologia. E, tipo, se tivesse mais espaço, eu acho que eu faria outra formação. E eu já tinha meus 2 filhos. Eu tinha uma rede de suporte, assim, muito forte. Eu tinha meus pais, eu tinha meus sogros, eu tinha 2 babás. Eu fui uma pessoa muito privilegiada para poder ter isso também. Não era... Eu tinha um amparo muito grande, porque minha família sabia que eu era essa mente. E eles ajudavam no que podia. Resumo, eu tinha esse escritório essa empresa de engenharia, eu fazia trabalhos, abri esse outro projeto, que foi uma outra empresa que eu abri. E aí eu vim para São Paulo. Chegando aqui, eu estudei na USP, estudei na Unicamp, fiz mestrado na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas. Minha gente, eu estudei muito. Muito, muito, muito. Morei fora do Brasil. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu disse assim, meu ex-marido falou assim, vamos fazer outras coisas, porque a gente fica muito preso. Minha mente era para ser pesquisadora. Toda a minha projeção era pesquisadora. Mas eu tinha uma veia para negócio muito forte. Aí eu fui e disse assim, vamos então, eu vou estudar. Ele foi estudar negócios e eu fui estudar marketing. E eu já tinha estudado na economia, que eu não vou contar também isso hoje. Eu já tinha estudado na educação, na economia, gente, o que tinha. Assim, vai estudar, estudo, sei lá, eu vou estudar. Essa mente... multi de aprender, mas eu queria entender. Na verdade, eu queria ajudar pessoas, era essa a narrativa. E aí eu vou estudar marketing. Quando eu estudo marketing, eu falo, meu Deus, isso aqui é perigoso.
Obrigada. É perigoso mesmo. Obrigada. E aí eu digo assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer marketing mais. Terminei marketing, estudei, tinha medo. Tinha medo de aplicar marketing, tinha medo de me vender. Lembra do amostrado? Aquilo era a barreira que tinha na minha vida. E você já era da área da psicologia e mesmo assim você ainda carregava essas Não tem podas. isso não existe. A Não, mas crença- você, no sentido de vou podia trabalhar fazer minhas análise. crenças. Vou te dizer uma coisa que eu aprendi. Eu fiz psicanálise com grandes psicanalistas de terapia, de psicanálise mesmo divã, com profissionais fenomenais. Não é assim que funciona. A gente tem uma crença de que, vai no psicólogo, vai no psicanalista, vai resolver. Minha gente, pelo amor, você vai como cebola, sabe? São camadas e por momentos da vida. Então, dependendo da vida, naquele momento da minha vida, eu fui trabalhando aspectos, mas tinha coisas muito mais profundas que eu nem eu sabia que tinha. Ah, tá. Então, assim, É um processo. entendi. Né? É um processo. Você foi trabalhando. Porque, assim, demorou pra isso ser, tipo, isso te incomodar? Ou não, isso já vinha Eu tinha carregando? isso como uma verdade. É pior ainda, né? Ah, você se apropriou disso. Me apropriei que eu era mostrada. Ah, eu sou assim Me apropriei mesmo. que não, que isso é Não, negativo. É. Não, mas assim, mas nesse sentido, só pra eu entender, quando você se apropriou de tipo, ó, é verdade, eu sou amostrada e é isso. Não, eu tenho ou que me não? podar, eu tenho que me Eu sou amostrada e eu não posso ser. Eu então não posso você, ser. Você se apropriou, mas pra te podar. E pra mim acabar mesmo. Pra Entendi. mim. E era uma grande limitação, porque tava com tudo isso querendo sair pra fora e você segurando. Imagina a dor. Muito. Agora, dolorido. como eu, você tá assim também. Você pode estar assim. Por isso que eu trouxe o gloss de propósito, né? Porque diz que não é etiqueta passar gloss. Passe quando você quiser na sua vida. Ande com o gloss na mão, faça o que você quiser. Porque foi exatamente quando eu me rebelo que a minha natureza ela vem à tona. É no dia que eu digo, vá todo mundo. Não chamo palavrão, não, mas naquele dia eu disse, vá todo mundo. Eu ia falar a palavra que é de danado, né? Que... E aí eu digo assim, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Então, naquele momento que eu faço essa ruptura, que eu digo que eu vou ser eu, e quem não quiser, não fique perto de mim. Você não me aguenta, não fique perto de mim. Você não é obrigado. Beijinho no ombro. E aí, aprendi até mais uma, que é assim... Quem sabe da minha vida sou eu. E pra você, aquele abraço. Essa E, vou. e aí, a Grande partir... filósofo. Né? Ai, E aí, isso. a partir desse momento que eu determino... Eu sempre amei psicologia. Mas eu também achava bacana marketing, mas eu não podia, né? E aí, quando eu estudei tanta coisa para fazer tanta coisa, minha gente, concorda comigo que não era para silenciar? Não, de maneira alguma. E eu tinha que fazer muito mais. E eu tenho que fazer na minha cabeça muito mais mesmo. É quando eu vejo, quando eu chego na separação, que eu vejo a quantidade de mulheres que sofrem. E ali eu vi o preconceito contra mulheres separadas. Que eu vivia numa bolha. Eu vivia protegida, amparada, a maravilhosa. E aí eu vejo pessoas se afastando de mim. Eu vejo, e eu com todo conhecimento, com essa força todinha, eu começo a ver as pessoas me distratando. Eu começo a ver o machismo. Então, quando eu entro no Grupo Mulheres do Brasil, eu compro a causa... E me aproprio dela de uma forma muito inteligente. E tudo aquilo que eu não podia, chega a me dar uma emoção forte. Tudo aquilo que eu era podada, meu cabelo é encaracolado, então era a negrinha. Eu não podia ter cabelo cacheado porque não queria ser chamada de negrinha. Ah, você é negra, você é preta. Ah, o que esses nordestinos estão fazendo aqui em São Paulo? Eu fui muito machucada. E eu tinha que ser educada. E aí eu desisti de ser educada. Bote um L e um A e eu digo, a partir de hoje, rasga esse diploma que agora eu vou ser eu. Então, a partir do momento que eu comecei eu começo a incomodar mais ainda. Nossa. Imagina a Audivan sendo Audivan, onde eu digo, o quê? Vou fazer.
Não, não vai poder fazer esse evento. Quem foi que disse que não vai fazer? E aí a prepotente, agora eu sou prepotente mesmo, sou metida, amostrada e tá tudo certo, mas vai acontecer. Recentemente eu escutei assim, você é autoritária. Aí eu procurei minha mentora. Isso tem 3 dias. Eu disse assim, ó, mentora, tipo, me chamou de autoritária. Me ajude a ver que eu tô no ponto cego do carro. E eu gosto muito de validar. Eu gosto de olhar a fundo meus problemas, minhas questões. Eu não fujo deles. E aí ela foi e disse, você não está sendo autoritária. A pessoa estava acostumada com um tipo de liderança, a sua liderança é a liderança presente. A pessoa precisa compartilhar. Não é o que ela quer, é o que o coletivo está predisposto a fazer. E aí, uma outra questão que eu tenho muito de força. Tô falando pra você, mulher. Você que tá aí, achando que não tem mais jeito, que tá com 50, que tá com 60. A vida é assim mesmo. Não, ela não é. Isso é uma crença. Eu quero voltar depois porque a Lu falou. Como é que eu descubro as crenças? As crenças, elas começam a bater na minha porta quando eu começo a falar, mas quem foi que me disse essa desgraça aqui? E eu tive uma psicanalista que ela me fez uma pergunta mágica. Aquela mulher foi assim, nota mil na minha vida. Aldivan, quem são essas pessoas? Porque eu dizia, as pessoas vão falar. As pessoas. Minha gente, olha o meu olhar. Gente. As pessoas vão falar. E aí eu digo assim, né? Eu digo pra ela, Aldivan, só pra validar, quem são essas pessoas? Eu não sabia o nome de nenhum. É igual tem que. Ai, tem que isso, ai, tem que aquilo. Quem que falou que tem que? Quem é? Terminou a sessão com a psicanalista famosa. Eu disse, meu dinheiro todinho valeu a pena nessa consulta. Eu disse assim, a partir de hoje. E eu tentava, minha gente, numerar. Quem era? Só me vinha 3 pessoas. O quê? Minha você mãe. se rodando por causa de 3 pessoas. Não imagina só o Meu peso Deus. que você carrega. Imagina o peso que tu carrega, criatura. Porque fulano, quem é fulano? Aí eu escutei logo em seguida, depois disso, quem é você na fila do pão? Minha gente, eu não sabia responder quem eu era na fila do pão. Eu descobri que eu era velha, cafona, chatonilda, eu era tudo mesmo. Eu tinha comprado e aceitado, eu tinha assinado um documento que eu era um monte de coisa que nem eu sabia que eu era. E naquele dia que eu faço a ruptura de tudo aquilo que eu cancelo e que eu digo, vão todo mundo, ó. Aí eu pego e digo assim, a partir de hoje, eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu descubro, né? Uau. Que eu era atolada nas crenças. Eu não tinha mais pele, não. Era uma crosta de, acho que uns 5 metros de crença. E aí eu vou lá e digo, vou desfazer. Eu quero responder tudo. Eu quero saber quem eu sou na fila do pão. E eu falei, quem é tu na fila do pão? Olha só! Que eu queria copiar. Aí eu falei, rapaz, eu quero ser a dona da padaria, meu bem. E aí, naquele momento eu determino como que vai ser meu caminho. Não foi fácil não, viu? Eu ter que romper com todo mundo. E aí eu comecei falando pra minha mãe, a primeira da fila. A senhora é muito machista. A senhora tem que me acolher. Eu não quero nunca mais escutar dizendo que mulher merece qualquer coisa aqui nessa casa. Pode parar todo mundo. E aí eu começo a falar. Começo a botar pra fora tudo que estava entalado aqui, que eu nem sabia que estava. E ali muda a minha vida com tudo, muda com a minha mãe, muda com a minha família. Eu começo a perceber que minha família tinha condições e era todo mundo que era pobre, que eu nunca vi tanta desgraça na minha vida. E eu começo a cair minha ficha. Eu falei, meu Deus,
Deus, que o negócio era mais profundo do que eu me imaginava. E ali eu comecei essa pessoa que muda tudo que tá em volta. Muda minha mãe, muda minha irmã, muda quem chegar. Gente, foi tão revolucionário que eu tenho uma foto em Brasília que eu tô com os braços assim, com a mochila aberta, assim, lá em cima de um local, que eu falei, eu sou aquele cara do Karate Kid. Aldivan San. Aldivan San. Então, assim, sabe, Lu, as crenças, elas são profundas e não se tira a crença de uma hora para outra. Não, é um processo. Lento. Lento. E eu acho que nessa vida eu não vou conseguir tirar tudo, não. Mas tá bom, porque eu já tirei um tanto. E foi. Não, e Bom, às vezes a né? gente fica assim, será que tem alguma coisa me paralisando? Será que não Tem. sei o quê, né? E aí a gente sempre, quem começa o processo de autoconhecimento, o que eu e a Má sempre falou é, gente, a gente tá trabalhando já há tanto tempo e sempre tem uma camadinha nova. Sim. E é sempre uma camadinha nova. E que bom. Não, e que bom, né? Porque assim, e eu gosto de trazer esse assunto, Audi, porque assim, às vezes a pessoa, ela tem uns pacientes que chega pra Márcia que a pessoa fala assim, vai resolver na primeira. Não, não vai, querido. Você vai começar, é um processo, é uma trajetória, uma jornada. E você vai ali de acordo com o que a vida tá trazendo pra você e o que você tá querendo naquele momento. E para você resolver seu caos interno, para novas coisas chegarem e novas coisas poderem ser trabalhadas. Porque senão a gente fica vivendo no tem que, você tem que ser aquilo, ou vão falar isso de mim, ou e que aí vão pensar o de que vão mim? pensar de mim, quem que eu pensar sou. o que quiser. Então, É isso. querido, se Eu não não pensar, posso mandar no pensamento do outro. não, e aí o que eu faço a partir disso, né? Ou eu fico presa a essa pessoa que tá pensando sei lá o quê, que às vezes nem tá ligando tanto assim pra você, né? Tipo, querido, às vezes você não é o sol. Gente, É. olha só, são 3 anos de terapia em um episódio de 1 hora. Então, se fosse você, olha, compartilha aí com as amigas. Esse episódio aqui foi, eu vou trazer aqui do balacobaco geral, Aldivan. Por isso que o nome já diz, né? Aldivan, do Freud. Aldivan. Gente, É a predestinada. É predestinada. E você que achou interessantíssimo esses assuntos, a gente precisa do seu comentário. Sim. Precisa que você deixe aí suas reflexões. Porque se tem uma coisa que esse episódio está trazendo pra você, é reflexões. Ó. Nem que seja pra você falar assim, não concordo. E tá tudo bem não concordar. e tá tudo bem. Entendeu? Mas Não tem por problema favor, nenhum. Expresse, sabe por quê? É sinal que você prestou atenção. Sinal que Legal. alguma coisa já mexeu em você. Tem uma coisa que eu queria falar, sabe? É da menopausa, não é? Que diz. E aí eu descobri, tem o quê? Mais ou menos 1 ano que eu descobri que as mulheres na menopausa, elas ganham uma força. E eu falei, nossa, essa força vem de Deus. Porque foi exatamente o processo da menopausa que me fez mudar dessa forma. Então, você que está fugindo da menopausa, aproveite, porque ela é uma onda poderosa. Uau. E é nessa onda maravilhosa que você pode renascer igual a Fênix. Que é isso, gente? Né? Pelo amor E de foi Deus, exatamente isso que aconteceu maravilhoso. comigo. Eu assumi tudo que eu tinha. Eu assumi minhas fraquezas, eu assumi minhas forças. Eu lembro que eu cheguei num grupo e disse assim, quem pode me ajudar a mudar o meu mindset que é de velha? Uau. Verdade? Tem que ter muita coragem para fazer isso que a Audi Muito fez. bom. Eu era muito presa com essas crenças. A velha que eu falo é de crenças pesadas. Sim. E uma pessoa aceitou. Uau. E essa pessoa, ela mudou a minha vida, porque o combinado com ele foi assim, deixa eu ser quem eu sou. E você tem que ter coragem de ser verdadeiro comigo até o fim. Uau. Não me agrade nunca. Você sabe que até hoje nós somos amigos e temos reuniões. Ontem mesmo foi um dia de reunião. E ontem a gente estava batendo a meta, porque eu tinha prometido que até esse mês a gente ia lançar o e-book para casais. Que legal. Que bacana. E ficou muito lindo o e-book,
que são as 7 conversas que todos os casais tinham que ter. Uau! Eu Quando adorei. que lança Não. mesmo? Já Quando lançou ou vai Não, lançar? vai lançar. Vai lançar? E então, esse e-book, ele fala de sexo, Uh. dinheiro, Uh! fala de não deixar os outros se intrometer na sua vida. É bom, não vou Eu falar gosto, tudo não, mas é assim, o que vale a pena trazer aqui é que eu comecei a bater metas ao longo do ano. E como a gente tá em dezembro, não sei se esse episódio vai agora. Esse episódio vai em janeiro, mas tudo bem. Fica tranquila. Tá ainda valendo, né? Tá. Janeiro. Janeiro Ele tá começa- aí. ele começa É no antes dia- do carnaval. Antes do carnaval vai. É antes do carnaval. Então vale a pena ainda fazer de Com 2026 certeza. um ano de projetos para cada um. Né? Sim. Com certeza. É isso. Áudio, a gente tá caminhando pro final. Passa muito rápido. Tá bom. E a gente sempre pede pra convidada deixar uma palavra pra gente saber que a pessoa chegou até o final. Quem não quiser deixar um comentário pra gente ou até falar que não concordou com a gente. Qual que é a sua palavra? Palavra-chave desse episódio. Se permita conhecer. Uma frase essa. Se Mas tá permita ótimo. conhecer. Se permita E é isso. conhecer. Se permita. Se permita conhecer. Resumindo aqui esse episódio, o quanto é poderoso o autoconhecimento, a qual a gente fala em todos os episódios. Mas esse episódio aqui, para mim, foi extraordinário. Todos são maravilhosos e incríveis. Porém, esse aqui, ele tem um algo... plus. Tem sabe? um que a mais. É. Né, E- Márcia? E assim, é um episódio. Gente, não tem assim, é até difícil, né, falar, mas, gente, mais uma vez aqui agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até o final desse episódio. Compartilha com as amigas, com os amigos. Aqui tem um conteúdo maravilhoso, incrível, que faz a diferença. E curta, né? A Adelaide Curte, falou, curta, compartilha comente. e segue o canal. E segue aqui o canal no Evo Podcast, a sua identidade autêntica. 40 a mais é aqui. Essa é a comunidade forte. Luciana, muito obrigada. Audi, por favor, deixa aqui os seus projetos. Já tem aí um do e-book, mas complete os seus projetos aqui para o pessoal aqui, para eles procurarem, onde eles te encontram. Eu falo que no Instagram, e a minha página do Instagram, ela é do jeito que eu sou, tá? Não tem essa coisa assim. Lá eu falo que quem quer me seguir nas minhas páginas, vai me achando, né? Os projetos, a gente vai continuar com o Fórum de IA, eu gosto. Vamos fazendo os encontros, estão todas convidadas, todas as mulheres convidadas para conhecer também o Grupo Mulheres do Brasil. Legal. E vai convivendo. Eu falo que a gente vai igual o Pequeno Príncipe, não é? Todo dia às 16 horas você me encontra aqui. Eu vou falar o mesmo para você. Quem quer me conhecer vai me seguindo. Quem sabe uma hora a gente faz encontra. aí um Uau. brinde ou um café. Vamos brindar então, né? Uau. Celebrar esse momento. E é desse jeito que a gente vai. Vamos tomar um golinho Opa. aqui. Tem que tomar um golinho. Ai, podia ser vinho, né? Pessoal, No próximo a gente faz aqui uma taça. obrigada mais uma vez. Gratidão do fundo da minha alma. também Obrigada agradeço. mesmo. É um Muito privilégio obrigada. poder ouvir tudo isso que você compartilhou. Lu, obrigada. E até o próximo episódio. E fica ligado, porque aqui no Evo Podcast, gente, vocês não têm noção do que ainda está por vir. Essa segunda temporada tá demais. Tá demais. Beijo no coração. Até o próximo episódio. Bora!